Oi, oi, mulherada! Tudo bem? Meu nome é Gabi Baracon e é um super prazer estar aqui estreando o Papo de Batom com vocês. Hoje a gente vai conversar sobre o que é o Papo de Batom e sobre um dia também muito importante que está chegando, que é o Dia Internacional da Mulher. E como aqui o negócio é bater papo, hoje eu vou estar recebendo duas mulheres muito fortes, maravilhosas, que eu super admiro, para a gente bater um papo sobre esses assuntos. E antes da gente começar, vamos entender quem é Gabi Baracon, essa pessoa aqui que vos fala. Eu sou hipnoterapeuta e mentora de autoconhecimento e a maioria das pessoas que me procuram, tanto para atendimento nesses dois casos que eu comentei para vocês, quanto de personal trainer, que sim, também sou personal trainer, são mulheres. E nessa experiência, tanto profissional quanto pessoal, afinal sou mulher também, eu percebi que nós mulheres passamos por diversas questões e muitas vezes a gente se sente insegura, se sente triste, frustrada, estressada, perdida, sem saber o que fazer, para onde correr e a gente às vezes quer pedir ajuda, só que a gente fica com medo de pedir ajuda, por às vezes ser julgada ou às vezes a gente não tem quem procurar e quando tem quem procurar, muitas vezes a gente é bombardeada de julgamentos das coisas que as pessoas pensam e a gente não é nem de propósito que as pessoas fazem isso, mas às vezes a gente acaba ficando até pior do que a gente estava antes. Então, em outubro de 2019, eu resolvi criar o Papo de Batom, que é um encontro de mulheres para a gente bater papo sobre todos os assuntos do universo feminino. A ideia foi criar esse local para ser um local seguro, onde a gente possa conversar, possa trocar ideia, trocar experiência e aprender uma com as outras. A ideia inicial era que o Papo de Batom tivesse apenas 2 encontros em outubro, só que a mulherada gostou da ideia e a gente agora tem um encontro mensal. Eu trouxe aí umas imagens para vocês conferirem como foi o nosso primeiro encontro lá em outubro de 2019. Acompanhe aí as imagens do primeiro encontro que a gente teve no Parque Natural da Ipiranga. Uma delícia, não é mesmo? Ainda mais nesse lugar com um dia maravilhoso que São Pedro ajudou a gente. Esse daí foi só o nosso primeiro encontro. Essas imagens foram registradas pelo Pedro. Ele é da Raipo Comunicações. Ele que faz a identidade visual do Papo de Batom e também minha, pessoal, né, da minha parte profissional. Depois eu vou colocar no meu Instagram os contatos deles aí para quem estiver precisando de uma identidade visual. Ele trabalha muito bem, eu vou deixar lá para vocês. E o Papo de Batom hoje, ele tem um canal no YouTube, que ainda está em construção, mas se inscrevam lá. Tem um Instagram, o Facebook, tudo isso para a gente poder aumentar o nosso alcance, a gente alcançar cada vez mais mulheres. Então, tá tudo sendo construído com muito carinho. Então, segue lá, se inscreve para vocês ficarem por dentro de todos os conteúdos, porque a gente vai ter o programa agora toda semana, mas lá também tem várias outras coisas, tá bom? E como o negócio aqui é bater papo, hoje eu tô recebendo aquelas duas mulheres que eu comentei com vocês, que são a Elis Andriotti, terapeuta integrativa, e a Priscila Ribeiro, que ela é gerente da Minds, uma escola de inglês mara que tem aqui em Petrópolis, que, por sinal, eu me formei lá, então, né, babado. Meninas, vocês já conhecem o Papo de Batom, vocês já participaram de encontros até, e eu queria que vocês comentassem o que vocês acharam da ideia do Papo de Batom, de fazer essa união de mulheres,
Se vocês, em algum momento da vida de vocês já se sentiram, que nem eu comentei, que a gente fica perdida, a gente quer pedir ajuda, tem medo. Alguma coisa já aconteceu assim com vocês? O que vocês acharam dessa ideia? Bom, eu acho que a ideia é fantástica, né? Porque todo mundo em algum momento já se sentiu pressionada, já se sentiu desgastada, triste e realmente, né? Acaba que a nossa rotina é muito pesada, a gente tem muitas obrigações e às vezes não tem com quem dividir. Então acho a ideia muito boa, né? É um lugar onde a gente, como no encontro que eu fui, a gente acaba dividindo, né? Então você vê que você não está sozinha, que às vezes o seu problema é de outro também, e aí a gente consegue chegar a soluções, né? 2 cabeças, 3, 4, pensam muito melhor do que uma só. Arrasou. Sem dúvida, Gabi. Eu fiquei muito lisonjeada de ser convidada para estar aqui, para estar falando hoje. Acho muito importante um grupo de mulheres, não excluindo homens, não é isso. É porque a gente sabe o quanto a gente é cobrada, não só nós mesmos, mas as outras pessoas. Às vezes a gente fala alguma coisa sobre ter filhos, e aí, ai, meu filho, aconteceu isso. Aí o pessoal, mas ele não estava com a camisa, mas ele não estava... Em vez de te ajudar, acabam te cobrando. E aí eu me senti super acolhida no seu grupo, no Papo de Batom, que a gente está fazendo todo mês. Eu me senti super relaxada, super tranquila, com todas as opiniões dadas, e você vê que você não está sozinha, como a Pri falou, e aí você vai sentindo isso, vai se soltando, e quem acha que não consegue falar, no segundo encontro já está falando, já está dando opinião, já está ajudando as outras pessoas, porque, no caso, essa sempre foi a intenção da Gabi, e eu estou adorando. Gente, primeiro, muito obrigada por vocês estarem aqui na estreia do Papo de Batom. Como as meninas falaram, a gente tem encontros que são mensais agora, os locais são alternados. E o Papo de Batom também tem um grupo no WhatsApp. O Papo de Batom começou, que nem eu comentei, com a ideia de fazer 2 encontros. E hoje a gente já tem um grupo com mais de 100 mulheres no WhatsApp. E esse grupo aí tá cada vez crescendo mais. O grupo no WhatsApp é silencioso, ele só é aberto em momentos específicos para interação, para que a gente possa ter uma boa comunicação lá dentro. Mas lá a mulherada recebe conteúdo exclusivo, a mulherada recebe as informações dos próximos encontros, onde que vão ser os locais. Teve encontro que a gente já fez lá na Minds. Então, lá no grupo é muito importante para vocês terem todas as informações, porque infelizmente Facebook e Instagram, eles não entregam os conteúdos para todo mundo. Então, no grupo é certo de você receber as informações. E como as meninas falaram, a ideia do Papo de Batom, gente, não é desmerecer os homens, pelo contrário, a gente sabe que os homens têm a importância deles. Essas são 2 observações que eu sempre faço. E outra, nada que a gente diz aqui é verdade absoluta. A ideia do Papo de Batom é trazer possibilidades, trazer ideias, a gente compartilhar, a gente ver a visão de outras pessoas. E não é tudo verdade. A questão é, você abre o teu campo, você consegue ver novas possibilidades, ver o que encaixa pra você, você pega. O que não encaixa, deixa passar e segue o baile. Então, nesses encontros que as meninas já foram, a gente fala sobre diversos assuntos e a gente sempre vai trazendo coisas novas. Me conta, meninas, em que momento da vida de vocês aí vocês já sentiram assim, tipo assim, ferrou, deu ruim? E você queria conversar com alguém e não tinha com quem conversar? Na verdade, Gabi, eu acho que a gente passa por isso em várias etapas da vida, né? A Liz comentou sobre ter filhos. Cara, ter filho é complicado, principalmente porque é uma cobrança da sociedade, mas nossa mesmo. Então, assim, a gente se cobra muito. Se você trabalha, porque você trabalha muito, então você tem que dar atenção pro seu filho. Aí, se você dá atenção pro seu filho, você não trabalha o suficiente. Então, assim, a sociedade nos cobra muito o tempo inteiro e a gente também cobra. Então, eu acho que a gente passa por isso em vários momentos da vida. Eu acho que não é um caso específico, mas eu acho que a gente está sempre precisando dividir. Eu acho que seria muito pesado estar o tempo inteiro resolvendo tudo, decidindo tudo. Então, eu acredito que o grupo facilita muito, né? Dá uma suavizada nessa carga toda que a gente acaba tendo que transportar e levar e estar sempre sorrindo, né? Exatamente. Sem dúvida. No momento que eu tive mais medo, que eu precisei mais de apoio, foi quando eu resolvi ser dona de mim mesma e abrir o meu próprio negócio. E aí foi quando a corda apertou no pescoço, porque além de ser cobrado, você é esposa, você é filha, você é amiga e você ainda abriu um negócio. E você, no final do dia, ainda, como a gente falou, a gente ainda tem que estar em casa e estar sorrindo.
E aí aconteceu mundos e fundos, um monte de coisa e às vezes você não tem nem para quem contar, porque se você contar, a pessoa ainda fala, mas é tranquilo. Todo mundo que abre um negócio no Brasil é fácil, não é fácil não. É super fácil. Não acredito estar se preocupando com isso. Mas é sério que você vai se preocupar com isso, Liz? Exatamente. E a gente sentiu, e a gente sente muito isso. E aí quando você, por exemplo, abre o seu coração e fala para alguém, aí aquela pessoa acaba te contando Eu já tive várias ideias. Poxa, por que você, ao invés de não acordar a tal hora, você faz assim, assim, assado, que vai ser mais fácil? Aí nunca tinha pensado nisso. É que às vezes a gente está tão dentro do problema que a gente acaba não pensando. Então, quando alguém vem de fora e tem um outro olhar, às vezes ela te dá uma luz e você fala, nossa, olha, não é verdade. Mesmo? Isso acontece direto nos encontros, né? Sim. A gente tá falando alguma coisa, aí você para e fala, sério que eu nunca pensei nisso Exatamente. antes? E às vezes é um negócio que a gente já conversou, a gente já ouviu na nossa vida, outras vezes, mas só naquele momento que dá... Que fez sentido. Que cai a fichinha e a gente fala, cara, por que eu não tô fazendo isso ainda? Então, eu acho que... Eu também passo por isso, até porque eu falo, né, que eu comentei da minha experiência como pessoa e como profissional, porque eu passo por todas as questões que todo mundo passa, e tem coisas que às vezes são diferentes, mas as pessoas, muitas vezes, elas negligenciam o nosso sofrimento. Elas menosprezam o nosso sofrimento. Elas falam, tipo assim, mas tem gente lá passando fome na África, tem gente não sei o quê, tem gente morrendo, tem gente isso, tem gente aquilo. E o nosso sofrimento não vale. Não tem? Tipo, vocês já ouviram isso de alguém assim? Tipo assim, para de bobeira. Sim, que a gente reclama à toa. A Liz falou sobre ser dona de negócio, né? Como se nós não tivéssemos problemas, né? Então, assim, tudo é lindo. Se a gente não tá fazendo alguma coisa é porque a gente não quer e não porque a gente não pode. Então, assim, a cobrança é absurda. Você tem que dar conta de tudo. E você, como líder de um negócio, você tem que ser a pessoa mais motivada. Porque a sua equipe é seu reflexo. Exatamente. Então, assim, você não pode se dar o luxo de estar mal um dia. Exatamente. E ficou mal, parece que tudo desanda. Exatamente. A tua equipe inteira não está funcionando e você acha que você quer... E depois você ainda transfere essa culpa para você. Sim, sempre. Porque você ficou... Não, a gente já pega. Eu preciso estar melhor para minha equipe estar melhor. Não. A gente tem o direito de estar triste, a gente tem o direito de estar mais desanimada, a gente tem o direito de estar achando demais e de pedir ajuda. E o que eu achei ótimo foi no primeiro, acho que no mesmo encontro que a gente foi, a gente se deparou com uma menina que queria saber como é que ela ia conseguir fazer aquilo com o horário que ela tinha para cuidar do filho. E, cara, era um monte de gente dando ideia de trabalho e de possibilidades que ela podia pegar. Eu, nesse dia, falei assim, funciona. Faz grupo sentido. De mulheres faz sentido, exatamente. Faz sentido. Porque só a gente sabe que a criança não vai comer e que você vai se enrolar e que o horário que você tinha você não tem mais e que a maquiagem que você queria estar fazendo deu errado. Sim. E você teve que começar tudo de novo. Aquele negócio foi lá pra cima, você tem que tirar tudo. E aí você, mas você só tava se maquiando. Cara, tu só tem que se vestir, botar uma camisa, uma calça, um sapato e sair. A gente não, se não tiver com esse rostinho bonitinho aqui, o povo ainda fala. E nem se maquiou. Você quer ver um exemplo? Na escola, por exemplo, eu só ando de salto. O dia que eu estou sem salto, eles falam pra mim, nossa, o que tá acontecendo? O que você tá sem salto? Eu falo, gente, meu pé está doendo, tá machucado. Não posso. Tenho que estar de salto. Gente, e um adendo aqui. A Pri e a Elis, elas vão vir em outro programa também para contar mais sobre a profissão delas, pra gente conversar sobre a profissão de cada uma, porque, que nem eu falei, são mulheres fortes aí, maravilhosas, que estão movimentando um monte de coisa, então elas vão vir contar por quê. Gerenciar uma empresa, certeza que não é mole, e também ajudar as pessoas trabalhar, ser terapeuta, eu também compartilho esse sentimento. Até a Liz é a pessoa que eu divido a sala que eu faço atendimento, então a gente vai bater um papo aí também sobre o que ela trabalha, o que eu trabalho, então elas vão voltar em outro programa também para falar especificamente sobre isso. E pensando nessa ideia que a gente falou que é interessante, que funciona, eu vejo muitas pessoas que às vezes querem fazer essas coisas, né, querem fazer esses movimentos, mas às vezes também ou não tem coragem ou não esperam um tempo suficiente. As pessoas são muito imediatistas e isso acontece muito com a gente, né? A gente se cobra num nível absurdo, a gente quer que as coisas sejam para ontem e muito vem, acho que, do que toda a sociedade vem impondo para as mulheres desde
muito tempo. Desde eternamente, Desde sempre, né? Desde sempre. Cuidar da casa. São dos vários filhos, papéis, do né? marido. São Sim. vários papéis. E cada dia a gente está com uma máscara diferente. As pessoas acham que não, mas as mulheres, elas colocam máscaras para os filhos. Já ouvi muita gente. Mulher não... A mãe não... Quantas vezes você já viu sua mãe chorar por algum motivo? Já vi algumas, mas poucas. Poucas. Sim. Aí depois dizem, o homem que não pode chorar, não, porque se a mãe chorar, o filho entra Acabou, desespero. em pânico. Se minha mãe tá chorando, acabou. Não, desespero. Se a minha mãe tá assim, eu não Fala, sei o que deu vai ruim. acontecer. Não. Exatamente. O que vai acontecer com a gente? Exatamente. Então a gente coloca umas máscaras que a gente está buscando tirar. E eu vejo esse movimento das mulheres, esse movimento muito grande de todas as mulheres quererem despir essas máscaras que a gente tem colocado. Muita gente fala, o feminismo é ruim, o feminismo não é bom. Não, gente, vocês têm que avaliar o lado de que a gente está tentando ser natural, coisa que a gente nunca foi. As pessoas têm que entender também o que é feminismo. Sim. Porque isso é um assunto também polêmico que a gente vai abordar também em um programa específico, porque é um assunto que é polêmico, que as pessoas distorcem como Sim. muitas coisas na vida. E o feminismo, ele é bom. O Papo de Batom, ele é feminista, mas ele não é um feminista radical, que nem a gente vê um monte de gente aí na rua fazendo umas coisas absurdas. O Papo de Batom não deixa de ser feminista, afinal ele é voltado para mulheres. A ideia das mulheres se ajudarem, da gente entender, da gente ver possibilidades, então ele acaba sendo feminista. Só que não é um feminista louco, então a gente tem que também esclarecer isso. Acho que falta muita clareza para as pessoas. É porque falta informação, de uma forma geral falta informação, né? Então às vezes a pessoa, ela pega uma notícia que ela leu aqui, ela pega uma manchete dali, mas ela não se aprofunda no assunto, então acaba que você não tem conhecimento sobre aquilo. Você então, sabe só raso, né? Exatamente. Se você se aprofundasse nas coisas, se todo mundo lesse um pouco mais sobre as coisas, talvez a gente tivesse uma outra concepção das coisas. Exatamente. E essa carga que as mulheres carregam, que a gente vem tentando desde 1900 e bolinha aí, e tirando isso aos poucos, isso também vem com a clareza. Quando a pessoa entende o contexto, ela entende qual que é meu papel, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Então, eu acho que isso também é esse movimento do Papo de Batom vai trazendo pra gente, né? Porque eu acho que a cada encontro a gente vai identificando pontos que a gente ou pode melhorar ou que a gente pode deixar de se importar, do tipo assim, beijo, isso daqui eu não quero mais, deixa pra lá, isso daqui eu me importo, isso faz sentido, isso daqui eu quero, isso daqui eu não quero. Então analisar as prioridades, né? Tem momento que é pra isso, tem momento que não é. Eu brinco que é escolher nossas batalhas, sabe? Então assim, tem momento que dá pra você fazer isso, tem horas que não. Então assim, a gente aceitar, porque a gente não aceita. O lance é que assim, a gente quer ser a Mulher Maravilha e quer dar conta de tudo. A gente quer o máximo pegar todas as estruturas e abraçar o mundo inteiro e trazer pra gente. E falar que a gente consegue, porque se a gente não consegue, ainda se sente derrotada, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que aprender. E a gente fala pra gente ouvir, tá? Muitas vezes, tudo quanto que vai, mais... assim, volta. Tudo que vai, volta. Muitas vezes, uma coisa... Eu costumo dizer que o que incomoda no outro é porque, na verdade, incomoda dentro de você. Repara aquilo que o outro tá fazendo, que você tá falando assim, pô, mas ele podia estar fazendo diferente. Poxa, imagina... Aí volta o olhar para você. Poxa, eu podia estar mais calma. Seu, né? Exatamente. Eu podia estar aceitando melhor, eu podia estar vendo diferente, eu podia ser uma pessoa melhor nesse quesito. Ou não, isso aí não serve para mim, não. Por isso que o papo é tão importante. Porque a gente acaba falando, mas a gente ouve muita coisa. Então, tudo que a gente fala também, às vezes, pro outro, você nunca tinha pensado para você e volta. Então, isso tudo é uma troca muito importante. Às vezes é o que a gente está precisando ouvir. Sim. Né? Eu chego, eu falo pra Lins, mas eu falo, nossa, tô precisando disso da minha vida também. E é muito diferente quando a coisa tá só dentro da nossa cabeça, rodando, e quando você fala e volta. É uma terapia coletiva. Escuta, exatamente, cara. É uma viagem. É uma terapia coletiva sem ter intitulado terapia, entendeu? E são pessoas que nem a Pri falou, às vezes quando você tá muito dentro, você não consegue ver as outras possibilidades. Você não vê nada. Na hora que você tá fora, você fala, nossa, mas quanta coisa que dá pra fazer, quanta coisa que dá pra... E na nossa vida tu pensa, tu fala, gente, não tem solução. Deu ruim total, não tem volta. Como eu tinha te falado, lembra naquele dia? A menina, mas eu quero trabalhar depois das 2 da tarde, porque meu filho vai poder ir pra creche, vai fazer isso, e eu só tenho até 7 da noite pra trabalhar. Fato que algum marido deve ter falado, tu não vai arrumar um emprego assim. Tu nunca vai conseguir trabalhar fazendo isso. E a gente lá saiu com um monte de carta de...
Não, mas você pode fazer isso, você pode organizar, você Sim. pode não sei o que, bolo, não sei o que, porque você vai fazer esse horário. E hoje eu estava assistindo uma entrevista, inclusive, que as mulheres estavam falando sobre a quantidade de mulher que está empreendendo no Brasil, que está muito maior do que o homem. Por quê? Aí elas foram analisar e viram que, na verdade, uma grande coisa são os assédios que a gente sofre. Não só assédio por ser mulher, assédio moral, assédio intelectual, todos os tipos de assédio. Assédio do caminho para o trabalho, assédio no trabalho, assédio da escola, que tem que ficar com o filho, que ela tem que, às vezes, aturar coisas para o filho estar na escola, e a mulher está se olhando, as mulheres estão se olhando, falando, eu posso abrir meu próprio negócio, eu posso me botar à frente de uma coisa, posso fazer meus horários e eu vou conseguir. Porque, de fato, a gente consegue. Se você for analisar sobre o empreendedorismo, você vai ver que as líderes de empresa é o maior número de mulher. Passou a taxa de homem. Então, justamente por isso. Porque o número de chefe de família mulher hoje no Brasil é absurdo. Se você for analisar e pegar os números, é uma coisa que a gente acha que não. Assim, não, dá uma analisada, dá uma olhada nesses números e vocês vão ver que vocês vão ficar surpresos sobre isso. Então, assim, por quê? Porque a gente precisa empreender, a gente precisa fazer as coisas acontecerem e a gente já faz isso normalmente. Então, a gente pensa, poxa, acho que então dá pra fazer, né? Dá pra abrir um negócio. Já né? fiz 10, vou fazer 20 agora. Quando você vê, eu até trouxe, eu tô aqui, gente, com o meu roteirinho, porque eu preparei o programa, né? Então, eu estudei sobre o Dia Internacional da Mulher, que afinal tá chegando, no mês. Gente, o programa tá começando em março, que é o mês, né, internacional da mulher, que tem o Dia Internacional da Mulher. De propósito? Não. Mas eu achei muito legal de ter calhado isso daí e da gente poder abordar isso nos nossos programas também. E meninas, vocês sabem qual que é a história do Dia Internacional da Mulher? Por quê? O Dia Internacional da Mulher tem muitas datas durante o ano que são datas comerciais, Sim. né? Que o comércio que cria para vender, para tudo mais, só que o Dia Internacional da Mulher, ele não é uma data comercial, ele é uma data histórica com uma super carga aí importante. Vocês já ouviram falar da história? Confesso pra você que não. Nunca nem pesquisei sobre. Confesso também que eu também não sabia. Por quê? Ó, eu pensei nisso, eu falei, cara, tá chegando o Dia Internacional da Mulher, a gente vai começar o programa no mês, né? E eu falei, cara, vou ver o que tem no Dia Internacional da Mulher, porque a gente escuta sobre o Dia Internacional da Mulher e se na minha vida alguém já me explicou isso, não lembro. Você não absorveu. Que eu não lembro, ficou aí no passado e você só, comemora, Dia Internacional da Mulher, vamos comemorar as mulheres, não sei o quê. Só que tem uma história por trás disso daí, de quando as mulheres começaram a reivindicar pelos seus direitos. Tem umas controvérsias, né, porque eu pesquisei alguns artigos, alguns vídeos, algumas coisas, fui observando e lembrei pelos comentários que vocês fizeram, porque eu trouxe alguns trechinhos aqui para compartilhar com vocês, para vocês darem a opinião de vocês, vocês vão perceber esses trechos. E é uma história de quando elas começaram a reivindicar, como eu falei, tem controvérsia nas datas, mas foi certificado mesmo, né, registrado pela ONU só em 1975. Só que tem história de reivindicações, tipo assim, com milhares de mulheres e tudo mais. Em 1909, se eu não me engano, tem alguns retratos, né, disso, né, eles comentando de movimentos que elas fizeram, rebeliões, né, tipo movimentos assim, revoltas. E teve um momento que no Brasil é muito comum de ser vinculado ao Dia Internacional da Mulher, que foi uma manifestação de mulheres em Nova York, numa fábrica, onde mais de 140 pessoas morreram, sendo 125 mais ou menos mulheres. E foi tipo assim, fizeram uma reivindicação, elas sofreram represália por causa disso, ficaram presas no galpão, tacaram fogo no galpão e beijo mulherada. E alguns homens aí de gaiatos foram juntos. Então, esse é um dos marcos que o pessoal aqui no Brasil geralmente associa a isso. E só depois, lá em 1975, que a ONU registrou mesmo como Dia Internacional da Mulher. E é um dia que não é para comemorar, óbvio, temos várias conquistas nesse tempo, já mudou muito. Então, cara, a gente está na televisão, 3 mulheres falando que dá na nossa telha. Então, graças a essas mulheres que começaram a revolucionar lá no passado, que a gente está fazendo isso hoje. E só que a gente para pensar também, não é uma data só de comemoração, é uma data de reflexão, porque tem muita coisa em pauta ainda.
Você comentou, tipo, de assédio, de diferença no trabalho. Tem mulher que tem o mesmo cargo que o homem e recebe menos. Por quê? Entendeu? Então, tem toda essa história. Vocês já tinham ouvido alguma coisa disso daí? Já. Ah, viu? Quando na hora que fala assim, vem, né? Não, tipo, não, é porque já de ouvi isso em fato... algum lugar. Não, de fato, no meu antigo trabalho, onde eu era empregada, eles comemoram o Dia Internacional da Mulher, eles fazem uma homenagem às mulheres, mas uma coisa que sempre me incomodou foi quererem me dar flor. Ó. Por que a pessoa está me dando flor? Poxa, vamos fazer uma ação, vamos fazer alguma coisa, melhor, vamos né? trabalhar. Não me dá uma flor porque é o Dia da Mulher, me dá uma flor porque tu quer me dar uma flor. Sim, não sabe? necessariamente por isso. Exatamente. Não precisa ser pelo dia, né? Não precisa. Mas o que eu achava muito legal é que eles contaram essa história, eles falaram, porque na verdade foi uma chacina, praticamente, né? Tipo, foi... Porque as mulheres reclamaram, vocês estão reclamando de quê? Vocês que fiquem presas aí, tacaram fogo e tenta sair. Vamos então, ver. Então, de fato, é um momento marcado na história, mas que eu acho que a ONU fez o seu trabalho e deu uma grande importância para essa nossa busca de melhora, de igualdade e de posicionamento em busca. Eu acho que isso dá uma enfatizada, né? Pelo menos uma conscientizada. Assim, eu acho que conscientizar, de fato, como eu falei, eu acho que a gente tem que esclarecer muita coisa. Então, assim, se as pessoas... muita clareza. Exatamente. Né? Se as pessoas acabam só ouvindo por alto, elas acabam não sabendo. Então, assim, eu acho importante. Eu acho a história fantástica. Eu acho que teria que ter sido divulgada mais amplamente, para as pessoas saberem a importância real dessa data. E não só assim, Dia da Mulher. Né? Não Pois é só. Não é isso. Só me dá parabéns. Não, cara, me dá mais uma direito. rosa. Vou dar uma rosa pra Alice, sabe? Não vai uma rosa. As comemorações nada, né? A marca, né, do dia foi porque elas começaram a reivindicar por questões de trabalho. Porque, tipo, tinha mulher que trabalhava mais de 16 horas, tinha criança que trabalhava. Então, foi pelos direitos mesmo, em diferença de gênero. Então, começou nisso. E muita gente não sabe. Eu falo, por que isso não é divulgado? Por que isso não é falado? Tem um dos trechos que eu trouxe aqui pra gente conversar que fala sobre isso. Que na história, a gente geralmente não conta que as mulheres estavam. Exatamente. E um dos trechinhos que eu trouxe aqui foi de uma pesquisadora de uma faculdade que chama Michele Leão. Ela falou assim, pensar no 8 de março é pensar que ele tem uma história, que tem uma trajetória, que mulheres antes da gente lutaram e garantiram para que eu estivesse aqui hoje podendo falar, emitir minha opinião e trazer produção de conteúdo que eu tenho realizado na universidade, que ela é pesquisadora de uma universidade. Conquistamos algumas conquistas, conquistamos o voto, o acesso ao mercado de trabalho, conquistamos uma nova forma de se relacionar com o casamento, a mulher teve direito ao divórcio, a gente está conquistando, existe uma luta por um parto humanizado, que era coisa que as mulheres não tinham antes. Então, essa foi alguma das coisas que ela citou como conquistas. Então, a gente vê, já teve muita coisa que pra gente agora parece normal, Não, mas nunca que vai ser normal. antigamente as pessoas não tinham nem acesso. Eu falo, Sim. olha que mundo que a mulherada vivia. Olha como, tipo assim, direito, cadê? Onde? Não, exatamente. Então, é o que eu tô te falando. E eu acho que, assim, se a gente conseguisse conscientizar mais, as mulheres conseguiriam ter mais clareza e reivindicar as coisas com mais coerência, sabe? Sim. Porque aí não vira o feminismo louco, sabe? Essa coisa de não adianta queimar sutiã. Não vai levar a lugar nenhum. Vai fazer o quê com o sutiã? Gente... Então, eu São já formas. acho... Exatamente, são formas. Cada um vê de uma maneira, cada um age de um jeito, impondo a sua presença e a sua ideia. Eu acho que todo mundo tem o direito de impor a sua presença e a sua ideia da maneira que quiser. Acho todas as maneiras eu acho válida. Se para você queimar sutiã é bom, queime sutiã. Se pra mim não receber uma rosa não faz diferença. Não é legal, pra minha avó, ela adora receber a rosa. Então, pra ela tá ótimo receber a rosa. Dê rosas pra minha avó. Pronto, tá tudo certo. E pronto, Não você sou já uma agrada pessoa ela. que não brigo. Me deu uma rosa, Sim. me deu uma rosa, não discuto. Mas sempre que eu tenho a possibilidade de conversar, eu falo, poxa, já que a gente vai trabalhar o Dia Internacional da Mulher, então vamos trabalhar de uma maneira diferente? Vamos fazer um trabalho para ver as meninas que estão sendo abusadas no trabalho, ou talvez trabalho escravo, que a gente ainda tem no nosso país muito, meninas que são vendidas por dinheiro, caminhoneiro aí no interior do país que compra criança. Isso tudo, a gente acha que não,
Que não existe que não mais, existe, né? mas existe, gente. Se vocês forem no interior, você vê a quantidade de gente que precisa. Minha mãe trabalhou muito tempo no IBGE, andando pelo interior do país, e ela relatava coisas na nossa casa. Ela falava que ela chegava em certas aldeias, em certas cidadezinhas pequenas, que ela ia embora sem a mala. Porque as pessoas, criança andando pelada na rua. É porque a gente acha que está muito fora da nossa realidade. Exatamente. Isso não existe, né? E aí você Super vai vendo existe. aquilo e toma, pode ficar, e Ficava aí sem nada. ficava sem nada. Ela dava tudo que ela tinha, porque de fato ela não sabia que ela ia chegar naquele Sim. lugar e ia estar daquela maneira. E eu conheci muito essa ideia de crianças e meninas sofrendo muito pela minha mãe, pelas histórias que ela trazia de casa. E aí foi quando eu me apeguei a isso de querer fazer movimentos para meninas. Porque a gente não imagina que tem essas coisas ainda. Né? A gente acha que... E tem muita gente também que olha só pro que ela tá passando. Eu falo, tem momentos que a gente tem que olhar pra gente, a gente tem que pensar na gente, mas a gente também tem que olhar. E eu falo, já que somos mulheres, por que não ajudar mulheres? O Papo de Batom foi com essa ideia, que nem você falou, de querer ajudar, tipo, de poder levar a informação, porque às vezes eu tenho acesso a uma informação que você não tem, Sim. tem, que a mulherada não tem, então a gente vai transferindo conhecimento, né? Vai passando isso adiante, para que cada vez a gente possa ter um mundo melhor, né? Porque que nem a Pri já é mãe, então você pensa no mundo que você quer para tua filha. Não, claro, com a certeza. Liz também quer ser mãe, eu também quero ser mãe, então a gente fica preocupada com isso, E a né? gente fica, realmente, se você for pensar, né, pensar sobre essas questões, você fala, cara, eu tenho uma filha de 6 anos. Você fica imaginando, cara, ela passando por qualquer situação, você enlouquece. Então, assim, pode ser não ser a sua filha, mas é de alguém. Então, Sim. assim, por que não ajudar? Por que não pensar? Por que não fazer alguma coisa para mudar um pouco a realidade dessas pessoas? Eu acho que, assim, se cada um colaborasse um pouquinho, a gente conseguiria melhorar bastante. Eu não tô pedindo muito de ninguém, não. Eu acho que, assim, se a gente conseguisse melhorar um pouquinho, sabe? Cada um fazendo Exatamente. uma mini coisinha, vira um negócio enorme. Eu penso muito no que pode acontecer com as minhas filhas e penso no que já aconteceu comigo e agradeço. Ontem mesmo eu postei no meu Instagram que eu vi uma menina relatando lá que o motorista do ônibus viu que tinha um cara andando na rua estranho e ele não parou no ponto. Aí a menina, mas eu queria ficar naquele ponto. Ele, não. Eu sei que você mora mais na frente, eu vou parar mais na frente para te permitir entrar dentro de casa. E isso é bom. Sim. É o olhar masculino De proteção. de proteção, vendo que pode acontecer uma coisa ruim com a gente. Isso já aconteceu comigo, de eu ficar no ônibus e o cara falar que só ia descer quando eu descesse. Foi um dos piores momentos da minha vida. O ônibus vazio, sem ninguém. Eu levantei e o cara levantou. Aí eu fui pra sair, ele veio. Aí eu não saí e ele não saiu. Aí eu falei, pode ir. Ele, não, quando você descer. Cara, aquilo foi um sentimento. Eu falei assim, pronto, eu não sei o que ele vai fazer comigo, porque eu era uma adolescente, eu não sabia o que eu ia fazer, o que eu ia agir naquele momento. E entrou um homem com uma menina, pequenos assim, entraram e sentaram do meu lado. Eu já estava chorando, eu olhei para ele e falei, pelo amor de Deus, me ajuda. Ele falou, o que aconteceu? Eu falei, ele falou que só vai descer quando eu descer. Aí ele, não, eu desço com você. De fato, o homem desceu junto com a gente, ele desceu comigo, ele atravessou a rua, porque eu já tinha passado do meu ponto muito. Muito, né? Ele desceu, atravessou a rua comigo. Aí eu falei, não, muito obrigado. Ele, não, o cara tá lá na esquina, lá. E o cara ficou olhando, esperando ele me largar. Realmente, se o cara não tivesse com você... ele ia vir me assaltar ou fazer o que ele quisesse comigo. E aí, e tava de tarde, tá, gente? Não tava de noite, não, tava de tarde. Não era madrugada. E aí, não era madrugada, porque as pessoas hoje em dia é tá de qualquer madrugada, horário, é porque né? ela tava usando sainha, é porque ela tava de top. Não é, não. Eu só era eu. Eu não podia ser eu. Ele me pegou pra isso. Escolheu e aí, ali, me escolheu, exatamente. E aí ele atravessou a rua, ele me botou dentro do outro ônibus. E até hoje eu nunca agradeci. Se vai que ele lembra de mim, né? Tá aí o agradecimento, porque de fato ele me ajudou. E eu não parava de chorar. E eu falo aí, ó, isso é um outro ponto muito importante. Essa questão do cuidado com a mulher, do feminismo, não é um movimento só de mulher, cara. É um movimento de todo mundo. Porque a gente nunca pode, né? Que nem eu falo, tem homens aí que fazem as suas M's na vida, mas tem muito homem que ajuda a gente e que batalha por isso também. Que ele olha e que nem ontem eu vim aqui na TV acompanhar a gravação de um programa e eu assisti uma entrevista da Carla Coelho com a Flávia Rocha no Petrópolis em Foco e elas comentaram alguma coisa sobre isso e eu falei, cara, os homens, a Carla comentou que na casa dela eles não falam que
o marido ajuda. Por quê? Não é ajuda. Eles estão dividindo as tarefas, eles estão dividindo a vida. Então, até no casamento, né, a gente tem essas coisas, tem muito machismo ainda, muita coisa assim envolvida nisso, mas não é um movimento só nosso. Você vê que os homens aí, tem muito homem que está envolvido e a gente precisa da ajuda deles também, desse cuidado, porque às vezes o homem pode andar sozinho. Hoje em dia, né, até de vez em quando, nem o homem pode andar sozinho na rua mais, mas tem momentos que só de ter uma presença masculina do nosso lado já muda tudo, já toda muda uma tudo. diferença, toda uma diferença. Vou trazer outro parágrafo aqui pra gente pensar sobre o Dia da Mulher. Esse daqui é da Natália Fontoura, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Ela falou assim, ó: temos muitas reflexões a fazer. Dá para pensar o que a gente pode comemorar, mas todos os avanços e a luta a serem perseguidas que continuam em pauta da agenda de igualdade de gênero das mulheres. A gente avançou muito no campo educacional, avançou bastante no mercado de trabalho, apesar das mulheres ainda ganharem menos do que os homens, ocuparem posições piores no mercado de trabalho, estarem mais desempregadas, mais fora do mercado de trabalho, a gente ainda assim avançou. Ainda tem muito para fazer, as mulheres ainda são vítimas de discriminação, ainda não podem andar livremente na rua, por isso que eu lembrei, como os homens, a violência doméstica ainda é um problema imenso no nosso país. Apesar dos avanços na legislação, trava-língua, a gente ainda tem muito que avançar com os serviços e na cultura machista que ainda existe no nosso país. Então, acho que toda comemoração também recai sobre todo o esforço das mulheres organizadas, das mulheres nas redes sociais, nos movimentos sociais que estão aí para lutar e estão ganhando muito em avanços, mas a gente ainda tem muito que caminhar. Então, você vê, ela comenta, né, desses movimentos, da gente se movimentar, da gente se posicionar na internet, da gente se posicionar no dia a dia, que faz diferença. Vocês acham que, tipo assim, vocês veem mais mulheres posicionadas hoje em dia? Muito mais. Sim, muito mais. Muito mais, muito mais. A gente vê as mulheres mais fortes. A gente vê as mulheres falando. Isso é muito bom, porque antigamente não falava. Nem falava. Eles guardam, minha avó conta as histórias dela de coisas que ela não gostava e guardava. E não, porque, na verdade, não tinha direito à opinião, não tinha direito né? à opinião, não podia falar. Aí, às vezes ela me olha, às vezes acontecem coisas em casa, ela faz assim, ó. Tipo, aí não fala nada, pelo amor de Deus. O que é isso? Como não fala nada? Falo. Pode pegar no rodo lá. Pode passando aqui, porque foi você que sujou. Aí minha avó, mas você vai, não vai? Aí eu, vó, ele sabe fazer. Aí ele vai lá e faz. Ou então, mas ele tá doentinho. Ele sabe fritar um ovo, vó, deixa ele fritar o ovo. Senão a gente continua. Mas, ó, tem muita coisa também que é engraçado, que nem você falou assim, cada uma luta do jeito que acha que é necessário, que acha que é válido. Sim. E nesses casos aí, você vê como que pra ela era uma coisa que era certa. Né? E que ela é do tipo assim, gente, mas isso é o que tem que ser feito. Mas é a forma, foi a forma como ela foi criada. Exatamente. Entendeu? Foi então, a forma assim, que ela aprendeu, é a forma que ela sabe. É a realidade dela. Foi a vida dela. A vida dela todinha. Ela é estranha. Tipo assim, como assim? Como é que tu vai mandar ele passar o rodo aqui? Eu falei, mas foi ele que sujou. Por que eu tenho que parar de fazer o que eu tava fazendo? Tava fazendo um almoço lá, todo mundo, eu, minha mãe. E se estivesse fazendo vários nadas? Se eu estivesse fazendo vários nadas também, mas eu estava fazendo. Não, vó, deixa que ele faz. Mas eu vou fazer. Vó, a senhora fica sentada aí. A senhora não se movimenta. Não se mexe. Não, mas fica aí que deixa que ele tem graça. Aí depois ainda vem assim, mas ele não vai saber fazer. Aí eu falei, mas se ele não fizer, ele não vai saber fazer nunca. Não tentar. Exatamente. Mas a culpa disso é nossa enquanto mães, por exemplo, não deixar um menino fazer nada. Não ensinar um menino a fazer nada. Você entende? Eu tenho filha, eu falei que ela se deu melhor, porque se eu tivesse um menino eu seria muito pior. Porque eu acho que eu seria muito mais exigente. Porque eu acho sim que o cara tem que ser um cavalheiro, mas ele tem que saber fazer as coisas. Ele tem que saber, ele tem que ter independência dele. Ele não tem que ser dependente de uma mãe para depois ser dependente de uma mulher. Não é isso. Exatamente. Entendeu? Se você muda ali, ó, na base, aí você consegue criar uma geração diferente. Outro dia, tipo assim, lá em casa, o meu noivo mora comigo, com a minha mãe. E minha mãe é uma mulher super descolada. Vocês já viram minha mãe? Ela é super descolada, super atual, né, atualizada. E aconteceu um dia, eu tava em casa, Marcelo chegou pra fazer alguma coisa, ele passou um tempo, ela falou pra mim, mas Gabi, ele não almoçou até agora, você não viu nada pra ele comer? Eu olhei e falei assim, eu que tenho que ver alguma coisa pra ele comer? Falei, se ele tá com fome. Pelo amor de Deus, se
Se ele tá com fome, ele vai lá, come. ele vai na cozinha. E ele é muito independente, sabe? Não falando nada disso, mas na hora que ela chegou, que ela falou isso, eu falei, mãe, você me falando isso? Tipo, what? Eu falei, como assim? Eu falo, não, cara, ele vai lá e pega e faz. E ela não é nem uma pessoa assim, né? Tipo, muito. Só que às vezes automático, é sai. automático. Não, é automático do cuidar, Gabi. Eu vejo muito isso, porque nós somos mulheres e nós cuidamos de todo mundo. Nós cuidamos de tudo. Tem hora que a gente quer ser mãe de todo mundo, né? É isso. Pô, e fora isso, aí eu brinco lá em casa muito que olha o todo. Você tem que olhar o todo. Vai no mercado porque acabou o azeite. Tem que comprar o azeite. Mas e o papel higiênico e o não sei o que, não sei o que. Mas a gente lembra. Se a gente não der uma lista, o papel higiênico não chega, não. Chega o azeite. Se chegar o azeite. Se chegar o azeite certinho. Aí eu costumo dizer que eles precisam começar a olhar o todo. Mas eles estão aprendendo. E a coisa tá fluindo bem, menina. Mas é isso. Porque a gente deixa são as fazer. Mães. As mães têm que permitir que eles façam e façam errado, gente. Deixa fazer errar. Que fique ruim. Que o arroz as fique mulheres duro. E os homens, todo mundo. Deixa. Pois é, porque tem mulher hoje em dia também que tá bem mimada e hoje em dia não sabe se precisar. Não que esteja errado, não que seja erro. Exatamente. Não que seja um erro. Todo mundo. Não que seja um erro, mas é amplo, gente. Todo mundo tem que. Não é que todo mundo tem que ser hábil e saber maravilhosamente tudo. Mas é o básico, gente. É o básico, entendeu? Só para não morrer de fome, só para o negócio ficar limpo e vamos seguir aqui. Uma coisa que me veio na cabeça agora que vocês falaram, que antes a gente comentou também, de que pega muito de ser autossuficiente, né? Tipo assim, você tem que se virar em tudo, a mulher carrega um super peso, e às vezes a gente quer transferir isso também, que todo mundo seja assim, mas que tem que saber o básico, tem que saber tudo, tem que saber não sei o que, a gente fica meio louco. E uma coisa que eu gosto muito de falar é que a gente não tem que se virar em tudo sozinha. Ah, não. Né? É que hoje em dia a gente pega, hoje em dia não, né? De muito tempo, porque é uma linha muito tênue de você ter direitos e você ter que se virar em tudo sozinha. Então a gente acaba, né, tipo, ou é 8 ou 80. E a gente não tem que ser autossuficiente. Tem hora que a gente fica carregando muita coisa e não pede ajuda. Não chega e fala assim, tipo, amiga, me ajuda, tá dando ruim, não tô aguentando. É vergonha. O negócio acha que é vergonha você pedir pra alguém fazer alguma coisa ou você compartilhar um problema. Tem gente que pega e fala que isso é ruim. Isso é uma das coisas que eu gosto sempre de trazer nos papos de batom, é de que a gente não tem que ser autossuficiente. A gente não tem que fazer tudo sozinha, a gente não tem que se virar em tudo sozinha. Tem coisa que nem lá em casa, que às vezes eu vou fazer, eu tenho um super esforço. O Marcelo, aquele homem enorme, que faz o negócio com 2 dedos enquanto eu tô fazendo com 20 mãos. Eu pego, vai lá e faz, tipo, deixa ele fazer. Ou emocionalmente também a gente pedir ajuda. Sabe, em algum momento vocês já se sentiram assim, tipo assim, tenho que fazer tudo sozinha, não posso fazer nada, tipo, não posso pedir ajuda, não posso pedir pra ninguém. Em algum momento vocês já se sentiram assim? 1000 vezes. 1000 vezes. Assim, aí, todo tipo dia assim, pode ser uma resposta. Pode ser resposta todo dia. Porque, né, sempre. E é sem querer, né? Tipo, é uma coisa que vem. Olha, nossa, é isso que eu ia falar. É uma coisa de dentro. Igual quando eu resolvi sair de casa. Eu vou te Veio, falar. né? Tipo, Cara, acontece, assim, a gente vai naturalmente, essa coisa de proteger, de fazer tudo, você abraça tudo. Igual, por exemplo, sei lá, na escola, eu tenho, sei lá, o funcionário pra fazer tal coisa. De repente, tô eu fazendo e o funcionário me olhando. Ele tá de braço cruzado, porque eu não deixo nem ele fazer. Você entende? Eu pego tudo pra fazer, então realmente, ele não tem nem culpa. Você não me deu nem a chance de fazer e já tá Não me deu a chance fazendo. nem de errar. Entendeu? A gente não permite nem que eles tenham a chance de errar. Então, a gente tem que aprender a delegar um pouquinho. Isso. Quando a gente depois aprofundar aqui... Gente, tudo isso é um aprendizado, tá? Total. Eu, como terapeuta, são fases. A gente vai... Já vivi essa fase, tô aqui falando que temos que fazer assim, tô aqui falando. Mas se eu já vivi, já vivi. Já me mudei, já fui sozinha, não queria ajuda de ninguém, queria carregar tudo. Queria botar a casa no meu ombro e levar. Meu marido perguntando se ele queria ajuda, na época ainda era namorado. O pai ligando, filha, já ligou a água, não sei o quê. E eu atrás da máquina de lavar com 3 negócios de chave de fenda na mão. Não, tá tudo bem, já resolvi. Eu olhava pra chave de fenda e falava, meu Deus, não, agora eu boto o quê? E não queria. Agora deu ruim. Exatamente. Então, cada um vive o seu próprio tempo. Cada um tem o seu tempo de aprendizado. E o que a gente estava falando, o papo de batom serve para isso. Você vê que talvez você esteja passando por isso em casa, de estar querendo carregar o mundo todo. Você não precisa fazer isso não, que você não vai ser menos.
A gente não sabe, às vezes, nem que você pode não ser assim. É isso. Você não vai ser menos. Às vezes a nossa cabeça acha que a gente vai ser menos. Sim. Tipo, não, assim, meu pai vai achar que eu saí de casa porque se eu não consigo ligar nenhuma máquina de lavar. Eu saí de casa porque eu quero a minha independência. Eu não quero saber ligar uma máquina de lavar. Exatamente, entendeu? São coisas diferentes, Exatamente. Né? Então, cada um com o seu tempo, cada um com a sua evolução. Mas isso realmente, de ser fases, a gente vai evoluindo, né, cara? Tem horas que a gente não tá pronto pra aquilo, amigas servem pra isso. Total. E o que nem a Liz falou de questão de ser terapeuta, né? Que sendo hipnoterapeuta, também sou terapeuta. Sim. E a gente entende como que isso foi enraizado na gente, como o porquê que isso vem. E você fala, cara, eu não sabia nem que isso existia, que isso estava aí. Então, tem uma partezinha da nossa mente que guarda muita coisa que a gente nem sabe que tá lá e que vai comandando a nossa vida. E você fala, filho, não era isso que era pra eu estar fazendo. Eu não queria estar fazendo isso, tipo... E agora? Mas e tem gente que quando tem essa percepção nem percebe, de não só queria vai fazer no automático. Isso. Mas eu não queria estar fazendo isso e tô fazendo. Isso é uma parcela que é 1%? Eu também acho. Acho que assim, nada. Ninguém percebe. Só vai. Pouco. E ó, um último parágrafo aqui que eu trouxe, que esse daqui é da Júlia Bachar, que ela é diretora de um documentário que passou lá na BBC News. E aí ela fala assim, ó, na maioria das vezes, quando nós contamos histórias de revoluções, de demonstrações de movimentos populares, nós ignoramos o papel das mulheres. Esse é um erro muito forte, porque as mulheres geralmente em todos esses movimentos sociais, protestos, revoluções, elas fazem um papel muito importante. Existem pesquisas que já foram feitas comparando diferentes movimentos populares, que mostraram que quando a mulher tem um papel igual do homem nessas revoluções, que as revoluções onde elas participam tendem a ser mais pacíficas e o resultado tende a gerar paz a longo prazo. Então, nós temos exemplos que mostram que é muito importante que nós contemos as histórias das mulheres para que as mulheres mais jovens possam se ver e ver modelos para que elas podem fazer também o que elas são capazes de fazer e realmente tirar os obstáculos para que as mulheres possam fazer o que elas já sabem fazer e o que elas querem fazer. Já tinham ouvido alguma coisa assim parecida? Não. Nunca imaginei, gente, que não contavam o papel das mulheres? Porque a gente nem percebe, né? Porque assim, as pessoas só falam É tão comum, sim, né? Você só vê homem fazendo essas coisas. É tudo isso, a gente acostuma. Exatamente. Ninguém falou de mulher nenhuma, mas também nunca percebi, nunca parei pra falar. Não, e você vê, tem as... É comprovado que as revoluções, os movimentos que tiveram mulher foram mais pacíficos. Eu falo, gente... Ou que a paz foi maior a longo prazo. Olha que viagem. É que, na verdade, eu acredito que a gente acaba ponderando um pouco mais. O homem, aparentemente, né, pelo que você está falando aí, pelos registros, ele só vai, né? Não pensa muito, assim, sobre aquilo. Ele não analisa. Então, às vezes, a gente consegue analisar. Eu acho que deve ter sido algo do gênero, a mulher analisou um pouco mais, então pondera um pouco mais. Então, se a gente pensar um pouco mais, isso é com relação a tudo. Sei lá, 98% dos problemas a gente que cria, não é? Exatamente. Então, se a gente, né, parar de criar problema, como foi, acredito eu, que nessa época, talvez a pessoa pondere um pouco mais e não... vamos justificar o quê? Fulano falou tal coisa. Será que ele falou mesmo? Ou será então... que foi o que eu entendi? Exato. Comunicação. Entendeu? Que a gente então, já assim... A gente já falou muito sobre isso. Vamos trazer pra cá depois também. O que a gente fala e o outro escuta. Exato. Às vezes é bom a gente perguntar. Você assim, entendeu isso mesmo? Exatamente, foi isso que a gente conversou lá. Você repete pra mim o que você entendeu? Não, porque às vezes eu achei que você tivesse falado pra eu passar de um jeito. Exato. E no final você só falou pra eu passar. E às vezes as coisas acabam fazendo um barulho enorme que não existia, né? Exatamente. E olha como que é importante também, que pra mim o que me marca muito nisso também, além das mulheres estarem posicionadas, de inspirar outras mulheres. De que quando você começa a mudar, você começa a se posicionar, você vê que na história teve esses contextos, dá força pra gente falar, cara... Olha o que a gente pode fazer. Olha o poder que a gente tem e a gente não sabe. Eu vejo muito isso no empreendedorismo. Quanto mais você conta a sua história, mais pessoas veem que são capazes de fazer também. Elas se conectam com a gente. Exatamente. Né? Elas querem ouvir sua história, ver que você... a Bianca, por exemplo, lembra? Que ela sozinha foi, levou a bolsa, fez, aconteceu. E aí, hoje em dia tá bem, tá ótima. E aí você vê, eu sou capaz de pegar uma bolsa e vender o que eu quero vender. Poxa, eu sou capaz de fazer um bolo...
Porque o meu bolo é bom, a família toda é capaz de fazer o que eu quero fazer. É porque as pessoas se conectam com pessoas. Eu sou capaz de ser diretora de uma empresa? Eu sou capaz de ser diretora de uma empresa. E daí então, você vira importante referência. porque a gente inspira. Exatamente. Né? Então, isso... Tem até gente que fala que quando você muda, você dá oportunidade para outras pessoas mudarem também. Então, isso eu acho que é muito legal. E, gente, é pano para muita manga esse assunto. Sim. Muitas mangas. Depois, em outros programas, a gente vai conversar mais sobre esses assuntos também. O que a gente pode fazer, óbvio, hoje é agradecer essa mulherada que começou esse movimento lá atrás, para que a gente possa estar onde a gente está hoje, fazendo o que a gente está fazendo, cada uma, né, no seu emprego, aqui no programa também, nos encontros do Papo de Batom. E saber também que tem muita coisa que pode ser melhorada e que a gente vai fazer a nossa parte, né? Que a gente, como mulheres, a gente consegue indo fazendo a nossa parte, né? É isso. É isso. Eu acho. Não é? Meninas, muito obrigada pela presença de vocês nesse nosso primeiro bate-papo na TV, né? Que foi o nosso primeiro aqui oficial na TV. Muito obrigada pela presença de vocês. Foi uma honra receber vocês aqui e poder trocar esse papo. E espero vocês em outros. Vamos combinar para a gente conversar mais. E muito obrigada você que está assistindo a gente aí na TV ou no Facebook. Foi uma honra ter vocês aqui com a gente. É só o primeiro de muitos encontros que a gente vai ter aqui. Lembra de seguir, né, as páginas do Facebook, do Instagram e no YouTube, o Papo de Batom. E peço também que, se vocês quiserem, me mande, aproveita, ó, tira uma foto, marca a gente aí nas redes pra gente saber que você está acompanhando a gente. E também pode mandar inbox sugestões de temas, convidadas e ideias que vocês gostariam de ver aqui no Papo de Batom. Beleza? Muito obrigada mais uma vez, meninas. Obrigada a você. A gente Espero vocês nas próximas e nos vemos também nos próximos Papos de Batom. Beleza? Um beijo e até mais.